Muito bem. A Michelle até ela corrigiu aí, né? Como disse a imprensa, a dama do tráfico, né? Reforçando aqui, essa história de dama do tráfico aí é uma invenção da editora de política do estado de São Paulo, lá em Brasília. Isso já ficou confirmado, né? Inclusive vai gerar processo aí contra o Estadão, enfim, da própria Luciana, essa aí, que foi chamada disso, né? Porque ninguém pode ser considerado um criminoso, que ela não pode ser considerada criminosa porque ela foi casada ou teve relação com alguém que foi condenado. Enfim. Vamos lá, o Amir, por favor, começa contigo. Olha, uma história dessas, fantasiosa, ganha a imprensa. E o grande problema é que uma mentira contada algumas vezes vira verdade. O Goebbels dizia que era necessário sempre. Joseph Goebbels já falava isso. Né? Já falava que era o braço direito do Hitler. Né? Então, aliás, me permite, Amir. Prazer, nós estamos discutindo aqui no diálogo. O Goebbels seria um fenômeno mundial nos dias atuais. Porque na época do Hitler, com isso aqui, com uma folha, um panfleto, né, que ele distribuía, né, contando as mentiras. Um gênio da comunicação. Um gênio. E hoje, nos dias de hoje, com internet de ponta a ponta no planeta, ia ser um fenômeno, né, amigo? Me desculpa ninguém pode negar o conhecimento, a sabedoria e o manejo que ele tinha da comunicação. Sim. Mas mentira é uma postura dos políticos, né, que não tem um conteúdo de verdade, porque a gente tem que oferecer à sociedade uma construção do melhor. Quer dizer, nós temos que oferecer o melhor, não é uma mentira. Então, o que se viu aqui, essa montagem, né, hoje já decifrada, já desnudada, já vindo a lume a verdade, que tudo foi uma armação. E, não obstante, nós estamos aqui ainda discutindo essa observação, né? Agora, uma tentativa de impeachment um ministro, né, porque teria recebido. O ministro não recebeu. Ele foi recebida no Ministério. Teria sido recebida no Ministério. Isso. Então, quer dizer, é uma coisa assim brutal. E outra coisa, essa mulher estava discutindo do regime prisional, que é uma fábrica da perversidade, da criminalidade, é uma universidade da destruição do caráter, da alma, do espírito humano. Então, quer dizer, será que nós queremos esse sistema prisional como está? É uma coisa assim que nem os animais são jogados no chiqueiro, os porcos são jogados no chiqueiro da maneira que são jogados os nossos presidiários. É verdade. Então, que mundo é esse? Que gente é essa que faz praça da mentira e tenta contaminar o ministro da Justiça, o ministro dos Direitos Humanos. Contaminar a verdade, né? Não, contaminar uma série de currículos, né, com a mentira. Muito bem. Ricardo, sua vez, por favor. Eu acho que tem que se investigar. Ministério, principalmente o Ministério da Justiça, não pode ser tratado com leviandade. A gente está falando de um ministério que tem que ter critério ao receber as pessoas. Como que uma pessoa, ela não está, ela foi condenada, ela está em grau de recurso. Foi agora, condenada, Ricardo, o marido está cumprindo pena, condenado, organização criminosa, tráfico, uma infinidade de crimes. E essa mulher está articulando politicamente? Não, isso é no mínimo estranho. Se não bastasse o PT ter essa imagem ruim ligada ao crime organizado, ainda comete esse tipo de situações que expõem e coloca em descrédito a atual administração, que já está em ladeira abaixo. Esse governo precisa resgatar a confiança, porque está de mal a pior. Não pode pessoas ligadas ao crime, como a Michelle Bolsonaro falou. A pessoa entra na favela sem nenhum aparato de segurança, livremente. Isso não é normal, não dá pra gente dizer que isso é normal. Tenta ir lá. A gente já viu na televisão várias pessoas que, inclusive, que desviaram o caminho, que erraram o caminho e foram parar lá e saíram de lá mortos.
Então não tem como brincar, não tem como a gente achar e defender que isso é normal. Não, pode, virou bagunça. O Ministério da Segurança e da Justiça virou bagunça. Todo mundo tem a entrada franqueada, todo mundo tem acesso para tratar ainda das questões prisionais, que é um problema que a gente vive aí de décadas e décadas. O que o governo está fazendo? O que está fazendo é facilitando. A gente viu aí recentemente uma pessoa que saiu na audiência de custódia, no dia seguinte matou a sua ex-companheira. É isso. Se a gente não enrijecer esse sistema prisional, se a gente colocar o sistema prisional como se fosse uma coisa, nossa, isso é ruim, vamos liberar geral. Quanto mais você libera, mais você está colocando a liberar sociedade em risco. Liberar um terço dos inocentes que estão lá dentro. Porque quando você libera um assassino, você está colocando uma possível vítima de homicídio, uma presa, na mão dessas pessoas que não têm pudor, que não têm amor, que não têm nenhum pingo de sentimento, que vão lá, matam, praticam os crimes mais absurdos do planeta. A gente não pode admitir que o Ministério da Segurança, o Ministério da Justiça admita esse tipo de prática dentro do Ministério e coloque isso como se não, aqui é normal. Talvez para ele seja normal, mas para o cidadão de bem, isso não é normal. Isso é Arnaldo, mentira. Sua vez, isso é mentira. O artigo 5º, inciso 15º da Constituição, ele conflagra o direito de ir e vir. Aquele que, estando liberdade nesse país, ele pode trafegar e transitar livremente, inclusive e principalmente nos órgãos públicos. Não é vedado a quem esteja sob processo, quer seja ele de cometimento de crime ou qualquer outro, adentrar as instalações públicas, porque ele está livre. O crime só é configurado quando ele tem um trânsito em julgado, e não ocorreu ainda com essa senhora. E se for para falar das questões penais, né, os abrigos que tem e tudo mais, eu acho que os depoimentos que ela tem de um parente preso, porque ela ainda não foi presa, né, e se foi, ela viveu isso há alguns dias, não tem ninguém mais preparado para poder discorrer sobre o que acontece lá dentro. Adverso daqueles que estão pelo lado de fora, que nunca participaram, né, do genocídio mental que se faz com a população carcerária, independente do teor de bondade ou do crime que ele venha a ter cometido. Ele sai de lá, às vezes, muito pior do que quando entrou. Agora eu queria falar um pouquinho da terceira dama. Quando eu falo terceira dama, não é porque ela está fora e nem é ex-primeira dama. Michele é a terceira dama, que Bolsonaro foi casado 3 vezes. A terceira dama, o único histórico que ela não podia falar era de tráfico de droga. Porque o próprio primeiro damo, na época, Bolsonaro, tem gravações feitas que pedindo o povo para não crucificar a Michele por ela ser neta de uma traficante, filha de uma trambiqueira e de irmãos estelionatários. Ela tem culpa disso? Claro que não, mas foi infeliz, porque ao atacar essa outra pessoa, em nada ela difere pelos conceitos dela com as demais. Errou, pisou na bola, escorregou na casca da banana. Muito bem, Moisés, sua vez. O Buiu mais uma vez peca de propósito, né, seu Buiu? Você tá acostumado a querer inverter as coisas. No caso da avó da Michele, a Michele não tem nada a ver com a avó dela. Isso foi há 30 anos atrás. E se fosse hoje, o que o Flávio Dino tem a ver com a primeira dama? Se fosse hoje com os seus ministros do STF, Buiu, a avó dela estaria solta, porque agora os ministros do STF querem que porte droga. 30 gramas, 20 gramas, 16 gramas, fique à vontade. A véia vendia mesmo. Hoje a véia estaria livre. Não, mas pode vender. Não, mas os ministros hoje querem que quantidade pouca de droga seja liberada. Não, mas se fosse hoje, muito. estaria livre. Então não venha falar da avó da Michele Bolsonaro, porque a Michele é uma dama honrada. Não venha com essa. Eu não estou falando que não é. Então não bote isso comigo. Eu disse que não é. A outra coisa. Uma coisa é a dama do tráfico, que é condenada a mais de 10 anos de cadeia. Aonde? A dama lá no Amazonas. Está transitada em julgado? 2 instâncias já. Ela é condenada em 2 instâncias. Então ela não é condenada. Não venha querer mentir pro nosso telespectador. Que faculdade você está fazendo, Moisés? Eu não estou falando que ela é condenada em definitivo. Não venha aqui não existe condenação em definitivo. Ela tem
2 condenações em segunda instância lá no E se no for Amazonas. absolvida? Aí é outra coisa, mas por enquanto Então ela você está... não pode acusá-la. Por enquanto ela está em condenação. Consta contra ela. Não, Inclusive, senhor. o Ministério da Justiça diz que não, já até botou uma portaria que pessoas condenadas em primeira, segunda e em última instância não pode ser Porque recebidas. tá errado, porque se eu entrar com então mandado de segurança, aí, eu entro outra lá. coisa, o Ministério Público do Amazonas disse para largar a ONG. portaria não é lei. Escute. Porque também pessoas condenadas não podem presidir ONG de direito humano. Aí é lei. Ministério Público do Amazonas. Mas aí é lei. Também. É como a lei eleitoral. Você disse que ela Condenado olha aí, não Ricardo, pode você viu o Buiu eleição. mentindo aqui, dizendo que ela não era condenada. E o Ministério Público do Amazonas mandou arrancar ela da ONG, que ela preside, porque ela é uma condenada. Quem Mas tá ela dizendo pode isso colocar é o recursos. Ministério Público do Amazonas. Então não vem mentir, seu Buiu, Ela pode colocar recursos. nossos telespectadores. A outra questão, o PT passou o final de semana, Cícero, e eu, aqui, como comunicador, faço o meu repúdio ao PT e essa turma do Todes, que estão atacando a jornalista que estava apenas exercendo o trabalho dela. Por que era a primeira dama do tráfico? Porque ela é esposa do tio Patinhas, porque ela foi condenada por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e uma série de crimes. Então, a jornalista fez o papel dela e está sendo atacada brutalmente nas redes sociais. Estão orquestrando e inclusive querendo caçar concessões e um bocado de coisa, perseguindo uma jornalista. O jornalismo, meus amigos e senhores telespectadores, tem a obrigação de trazer informação, tem o livre acesso à informação. Eles não atacaram, Cícero, a causa. Não atacaram lá os secretários que receberam a primeira dama do tráfico. Não atacaram, mas querem atacar a jornalista. E querem atacar o Flávio Dino. O que ela teve? O seu Flávio Dino tinha que ter demitido os 2 secretários. Por quê? Passou a mão na cabeça dos 2, não demitiu. Essa mulher tem um terceiro encontro lá dentro, Buiu. Terceiro encontro. Se você, telespectador, A aeronáutica for agora demitiu o no piloto que Ministério levou da os Justiça 39 e marcar quilos de uma reunião, cocaína. você não será Arnaldo, recebido. por favor. Mas uma pessoa condenada em 2 instâncias foi recebida 3 vezes.